têm medo de construir por conta do trabalhão que dá. Pra mim, depois de 1 ano e 8 meses de obra, o pior motivo para uma pessoa tomar a decisão de construir é porque enquanto a obra está acontecendo, a vida da pessoa também está acontecendo. E muitas vezes, eu já ouvi as pessoas falarem, e na minha vez também não foi diferente, a gente precisa abrir mão do lazer e de coisas básicas, digamos assim, que traz um pouco de prazer na vida, para poder ter recurso para pagar mão de obra, para pagar material de construção, porque afinal de contas, todo mundo que começa quer acabar o mais rápido possível. Para mim, foi uma mistura, está sendo uma mistura de ansiedade e pressão porque minha obra é financiada. E para te ajudar a entender como que funciona uma obra, seja ela normal, sem recurso do banco ou financiada, eu separei 3 passos simples para poder resumir como que funciona toda essa trabalheira toda essa burocracia. Passo número 1. Planejamento e simulação caso sua obra seja financiada. A questão aqui para te ajudar é qual que é o tamanho do seu sonho, porque dependendo da metragem quadrada da casa, isso vai influenciar diretamente no valor da sua casa. Para você saber quanto que você vai gastar, existe em todas as regiões um site informando o CUB, que é o custo unitário básico por metro quadrado de cada região. E aí, sabendo a metragem quadrada da sua casa, multiplicando pelo valor do metro quadrado de cada região, você vai ter mais ou menos uma base de quanto que você vai gastar. Esse valor é importante para você se planejar, né, para você saber assim, quanto tempo você vai conseguir determinado valor e para você informar também para o correspondente bancário ou para o gerente do banco na hora de fazer a sua simulação do financiamento. Então, depois de definir a metragem quadrada da sua casa, multiplicar pelo valor do metro quadrado da sua região, o valor aproximado, né? Você vai chegar com esse valor para o correspondente bancário, para o gerente do banco ou até mesmo para um corretor de imóveis, né, que tem experiência com aquisição de terreno e construção, com essa modalidade do banco, e vai falar assim para ele, olha, eu quero saber como que ficam as condições do financiamento para esse meu sonho aqui. Quanto que vocês podem me emprestar, aí eles vão fazer uma simulação para você do seu financiamento, te explicar direitinho como que funciona a questão das parcelas, taxa de juros, entrada, valor liberado de financiamento e uma coisa muito importante, financiamento é igual consulta médica, então cada caso é um caso. Sempre chegou pra mim lá na imobiliária, eu já trabalhei um tempo na imobiliária com financiamento habitacional, chegava pra mim assim, ah, mas a minha vizinha conseguiu tanto de subsídio, por que eu não consegui? Porque sua vizinha é sua vizinha e você é você. Eu sei que parece assim, que tem muita gente que consegue bastante benefício, taxa de juro boa, e para outras pessoas não, mas é porque cada caso é um caso. Vai por data de nascimento, né, tudo influenciado pela data de nascimento, CPF, histórico bancário, renda, dependentes, entre outros fatores. Então, muita atenção nesse ponto. Tem que fazer a simulação antes para ver direitinho o tanto que vai liberar de entrada, financiamento, né, valor de empréstimo, taxa de juros e parcelas. Antes de ir para o passo número 2, cuidado com facilidades. Quando eu comecei a construir, me disseram assim, pessoas muito experientes do ramo, me disseram assim, que eu não iria gastar mais do que 180 mil na minha construção. Aí eu fiquei toda empolgada, eu falei, não, vai ser um casão, aqui é um sobrado, né? A garagem embaixo, casa em cima, em terreno aclive, traduzindo, eu construí no barranco. E aí a gente teve muitos imprevistos, infelizmente, e a gente já chegou perto de 230, ou seja, pelo menos 50 mil a mais do que foi falado no início, e a gente ainda vai gastar muito para poder finalizar a casa. Então assim, quando uma pessoa virar pra você e falar assim, ô fulano, você não vai gastar esse tanto não, ixi, bem menos. Não confia. Tem uma reserva, não fique contando com o ovo da galinha, porque depois é você quem... Isso mesmo. Passo número 2, documentos obrigatórios. Quando você faz a obra por sua conta, você vai fazer do jeito que você quiser, não é o recomendado, porque é interessante você ter pelo menos um projeto arquitetônico, um engenheiro ali responsável para te dar as coordenadas, passar, né, as informações para o mestre de obra, porque o que acontece muito em obra é o seguinte, existe a ciência, né, onde o engenheiro ali atua e vai dar as orientações, e existe a experiência, que é aquele mestre de obra experiente que já levantou não sei quantas casas.
O ideal é que os dois trabalhem juntos, mas eu sei que por falta de recurso, muitas vezes o mestre de obra começa e termina uma casa e se está em pé por vontade de Deus e porque ele também tem experiência. Mas é interessante que você seja acompanhado por um engenheiro civil, para que ele faça todo o projeto estrutural da sua casa, o arquitetônico. E é interessante você ter um projeto, porque todo sonho que é organizado, que é planejado, ele evita prejuízos. Então, por exemplo, você vai construir a casa conforme está no desenho. Você não vai quebrar a parede no meio da obra, porque toda coisa que você tiver que refazer na obra é prejuízo. Então, evita fazer isso. Tem um projeto, um cronograma, um planejamento bem certinho, que isso vai evitar muito prejuízo. Se tratando de obra financiada, os documentos obrigatórios são documentos pessoais, que comprove renda, que comprove tudo que você vai apresentar lá para o banco. Então, RG, CPF, residência, renda, tudo mais que eles pedirem lá. Isso vocês vão ser instruídos pelo gerente, correspondente bancário ou corretor. E para a construção, geralmente é exigido o projeto arquitetônico comprovado, não, regulamentado pela prefeitura da sua cidade. Então eles têm que bater o carimbo lá de que essa obra está de acordo com as regras, né, do município, né, da cidade, para que vocês consigam mandar para o banco analisar e aí sim começar as etapas da obra financiada. Além disso, o banco exige uma planilha orçamentária, onde vai ter descrito tudo bonitinho assim, valores gastos por etapa, o que vai ser feito em cada etapa. E geralmente essa planilha orçamentária, né, o prazo que o banco dá para a pessoa conseguir construir é no máximo 24 parcelas, 24 etapas, 24 meses, vamos falar assim. E elas funcionam de maneira muito resumida da seguinte forma: primeiro você executa a obra, então precisa ter um dinheiro para dar de entrada, e depois, de acordo com aquela etapa, o banco vem e ressarce 80% do valor estipulado lá na planilha. Aí, se você, por exemplo, vou dar um exemplo prático, finge que você gastou 10 mil reais na fundação da sua casa, e aí você colocou lá na planilha orçamentária que você ia gastar 10 mil reais na fundação. Na hora de executar, passou um tempo, os materiais tiveram reajuste, a mão de obra também ficou um pouquinho mais cara, você teve alguns imprevistos, você gastou 12 mil. Quanto que o banco vai te ressarcir? 80% dos 10 mil reais. Se você quiser correr atrás do prejuízo, porque eles vão te pagar o que está no contrato, você precisa pedir uma reprogramação. Você precisa pagar novamente a taxa do engenheiro para ele poder fazer essa análise de novo e ver se eles podem ou não liberar para você um percentual um pouco maior. Mas o teto de liberação de parcela é 80%. Existem algumas opções e aí assim, como eu disse, é como se fosse uma consulta médica. Cada caso é um caso. Mas existe uma opção de pedir uma antecipação de pelo menos 80% das duas primeiras parcelas. Só que na terceira parcela em diante, você precisa de ter recursos para poder continuar construindo, executando as etapas. Porque o banco, gente, vocês têm que entender que o banco, ele não é o vilão da história, por mais que pareça ser. Ele trabalha com garantias. Então, qual que é a garantia que você pode dar para que ele confie na sua palavra e continue te emprestando dinheiro? É de você executar primeiro, para que depois que ele vê que você fez tudo direitinho, ele te paga um percentual daquilo que você executou. Ficou claro? E se até agora essas dicas fizeram sentido, te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, deixa um like que fortalece demais da conta. Eu sou mais ativa no Instagram, mas agora eu tô começando a fazer uns vídeos por aqui também, então seu joinha vai ser um grande incentivo para mim. Então, depois de fazer a simulação da sua obra financiada, vamos planejar para construir, né? E falar também a respeito da documentação necessária. O terceiro ponto, para finalizar esse vídeo, é sobre os valores. Como assim, Janaína, valores? Bom, você já se planejou, você sabe quanto que você vai gastar, você já sabe o que você tem que fazer para juntar esse dinheiro ou captar esse recurso. Agora é meio que colocar a mão na massa. Só que eu preciso te falar uma coisa e vai doer, uma verdade seja dita. O sonho é seu, então se acontecer qualquer problema, qualquer imprevisto, qualquer coisa que estiver fora do planejado, o problema é todo seu e do seu parceiro. É interessante que vocês dois tenham plena consciência de que o sonho é de vocês,
Então não é interessante, por experiência própria, envolver família, pegar dinheiro emprestado, pegar mais empréstimo do banco, porque você vai só transformando isso numa bola de neve. E no final das contas, assim, eu penso que existem dois caminhos. O caminho onde você tenta traçar de uma forma paciente, tranquila, organizada, com planejamento, vai demorar, mas você vai ver ali seu sonho se tornar realidade. E existe esse outro caminho que, se você não tiver consciência, se você não escutar esse conselho fosse bom a gente vendia, né? Não dava. Você vai perder tanto a sua saúde, enquanto ali você vê as coisas acontecerem, e o seu sonho vai virar um pesadelo. Então, assim, é importante que você tenha isso claro, para você ter uma noção geral de como que funciona. Não é brincadeira, é muito dinheiro envolvido, é um grande sonho, é uma coisa grandiosa, mas que, se não tomar cuidado, pode virar um grande pesadelo. E por que eu tô falando isso tudo? Depois de 1 ano e 8 meses de obra, eu tive a maturidade para poder enxergar várias questões que antes as pessoas, né, mais experientes, mais velhas, falavam comigo, mas eu não tinha compreensão, eu não conseguia entender de fato o que era aquilo que elas estavam me falando. E hoje, depois de ter passado por muitas situações, eu tô aqui com esse propósito de fazer esses vídeos, né, alertando, informando, esclarecendo pontos, para tentar ajudar, para tentar facilitar, atalhar o caminho de vocês realizarem o sonho da casa própria, porque não tem problema, dá certo, tem como construir, tem como realizar o sonho da maneira mais leve possível, só que tem que ter pé no chão, tem que ter consciência. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo, ou eu faço um vídeo explicando melhor algumas coisas. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e tchau! Tchau!